Bem-vindos, alunos, ao meu canal. Sou José Augusto Lara, professor de História. O conteúdo de hoje é uma aula sobre Primeira República voltados para o nono ano do ensino fundamental. Nós temos aqui a linha do tempo da história do Brasil, iniciando-se lá em 1500, né, com a chegada dos portugueses ao Brasil. Lembrando vocês que já existia história antes. Já existiam povos morando aqui, os indígenas moravam nessa região, a qual eles chamavam de Pindorama. Então, a história não começa com a chegada dos portugueses. Então, o recorte temporal da história do Brasil, sim, a gente começa em 1500, porque antes chamava Pindorama. Aí, quando os portugueses chegaram, né, eles colocaram alguns nomes, como Vera Cruz, Santa Cruz e aí Brasil, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro período, de 1500 a 1822, colônia. De 1822 a 1889, Brasil Império, dividido em dois períodos. O primeiro período, Dom Pedro I, e o segundo período, Dom Pedro II. Tendo aí um hiato entre os dois, que é o período regencial, mas isso é para a aula de império, beleza? Dom Pedro II, ele governa. Ele foi o governante que mais governou, que por mais tempo governou o Brasil. Ele governa de 1840 até 1889, 49 anos, tá? 49 anos da vida dele foi governando o Brasil, tá certo? Esta aula especificamente, ela vai abordar 1889, proclamação da República, no dia 15 de novembro, por isso feriado aí para vocês descansarem, até 1930, dividido em duas partes, tá certo? Primeira parte, estabelecimento da República e funcionamento político, e a segunda parte, as revoltas da Primeira República. E aí vocês vão entender da onde que vieram essas revoltas, tá certo? E por que ela durou até 1930, tá bom? Então vamos lá. Vou retirar aqui essa linha do tempo e vou iniciar o slide. Só um momento, deixa eu ver se está gravando isso. E vou iniciar os slides. Vamos lá. Primeira República ou República Velha, 1889 a 1930. Então aqui nós iniciamos com um quadro, tá certo? Esse quadro foi pintado com a pintura oficial, tá, da história, ou seja, foi um quadro encomendado, tá, que tem a visão, sim, do governo e da elite da época, tá certo? Reparem nesse quadro. É uma proclamação de uma república, mas a gente consegue observar os atores presentes nessa imagem. Nós conseguimos enxergar populares, pessoas do povo envolvidas. Olha aqui, nós temos aqui a representação dos soldados, não é? A parte militar. Aqui, ó, parte militar, cavalo. Provavelmente os que estão a pé são praças e os que estão montados são oficiais, tá certo? Olha, aqui nós temos alguns civis também montados a cavalos, tá certo? Então, observe, pensem, por que não temos membros do povo nessa imagem? Se o conceito de república é res pública, ou coisa pública, né? Vem lá da Roma, coisa pública, ou seja, a coisa do povo, aquele que pertence ao povo, que pertence a todos. Ó, de se pensar. Antes de chegar nisso, também temos que pensar por que a Primeira República é chamada de República Velha. Por que será? Se era uma coisa nova, por que República Velha então, professor? Isso está errado. Então, antes da gente chegar nessas respostas, vamos entender por que ocorreu a República. As coisas não acontecem do nada. Não é assim, não é, as pessoas não são cabeça de vento, né? Agora eu quero império. Não, agora eu não quero mais. Vamos lá, mudou, vamos fazer república que é mais legal. É mais cool. Não, tá? Existe toda uma história que aconteceu no Segundo Império, né? Que levou à proclamação da República. Então vamos lá. Primeira coisa, então, os antecedentes, aquilo que aconteceu antes. Nada em história, põe isso na cabeça de vocês, nada em história acontece de uma hora para outra. Existem antecedentes, existem coisas que aconteceram antes que levaram as pessoas a tomar aquela decisão. Tá certo? Então vamos lá. Antecedentes, tá? Começamos lá então. No segundo reinado, né, o Segundo Império, foi feita uma política governamental de imigração europeia,
tá certo? Essa política, ela tinha alguns ideais racistas, né, e eugenista. Que é isso? Explico. O racismo, ele já foi uma corrente científica, ele foi baseado, tá, no passado em algumas teorias científicas, né, que acreditavam na diferença de raças e que existiriam várias raças humanas. Hoje a gente sabe que não existe, mas para eles naquela época lá do século XIX existia, tá? Na cabeça deles, tá? Ó, não existe raças humanas, existe uma raça só que é a humanidade no total. Mas esse povo antigo aí acreditava que existia raças e dentre todas as raças, né, a europeia, caucasiana branca, seria a superior, a mais desenvolvida, a mais top e tal. E, portanto, a humanidade teria que passar por uma purificação, tá? Aonde, né, aonde os europeus, né, caucasiano, branco, se reproduzissem mais para purificar a espécie, ou seja, para mandar seus genes, né, europeus para frente, beleza? Lembrando a história do Brasil, ela é formada por 3 povos. Nós temos os indígenas naturais da terra que moravam aqui, nós temos os portugueses que vieram, né, para colonizar, e nós temos os africanos que vieram trazidos, né, devido à escravidão. Então, o mundo inteiro estava acabando com a escravidão no mundo já estava esgotando, e o capitalismo vinha se desenvolvendo cada vez mais. Então, o pessoal do Brasil pensou que seria uma questão de tempo até que a abolição acontecesse aqui no Brasil, tá certo? Então, o que eles falaram? Vamos trazer os imigrantes europeus por 2 motivos. Um, substituir a mão de obra escrava, né, quando os negros forem libertados, né, quando a escravidão for abolida, e vamos branquear a população. Então, eles falavam, né, que tinha que trazer mais população europeia para aumentar a quantidade de brancos no Brasil. Então, a partir de 1850, inicia-se a imigração europeia. Esses imigrantes que vieram da Europa, eles eram estudados, eles tinham contato com ideias, com a ideia dos trabalhadores, dos operários, como o anarquismo, comunismo, organizações de sindicatos. Tudo isso vai tornando a sociedade mais complexa. E o Dom Pedro II, né, e o seu governo, não percebeu que a sociedade brasileira estava ficando cada vez mais complicada, mais complexa, tá certo? Mais diversificada, tá? Beleza? E vamos continuando então. Em 1864 a 1870, nós tivemos a Guerra do Paraguai, tá? Que também trouxe problemas para o Brasil. Foi uma dívida muito alta, principalmente com a Inglaterra, porque foi da onde, né, o Brasil tirou dinheiro para investir na guerra. O exército, ele saiu fortificado dessa guerra do Paraguai, então ele exigia mais participação no governo, tá certo? E a grande dívida que o Brasil tinha aqui desgastou muito a coroa, tá certo? Então, e além disso, os militares tiveram contato com as ideias republicanas, porque o único país da América a ter rei, a ter imperador, foi o Brasil. Todos os outros tinham presidente, era republicano, tá certo? Então, o exército teve contato e viu que não precisava do imperador para governar, podia ter um presidente, tá certo? Além disso, em 1888, então, terceiro fator, então esses 3 fatores, foi assinada, né, no dia 13 de maio, justo hoje, né, que nós vamos estar postando esse vídeo aí para vocês, foi assinada a Lei Áurea, tá, que aboliu a escravidão no território brasileiro, tá certo? Ah, mas por que foi abolido? Foi uma bondade? Não, não foi uma bondade. Existiam alguns fatores que levaram à abolição. Primeira coisa, a luta e a resistência, né, dos ex-escravizados, né? Desculpa aqui o erro no slide, tem um X aqui, foi erro de digitação, tá? Que eu fiz, mas não tem problema, não vai atrapalhar vocês aí, eu sei que tá errado, porque eu escrevi ex-escravizados aqui, mas não tem problema. O importante é a história, tá certo? Vamos lá. Resistência dos escravizados e ex-escravizados, né? Ou seja,
daquelas pessoas que estavam escravizadas e daquelas que já tinham comprado a abolição, que tinham sido libertas, que lutavam contra a escravidão. Então, resistência por meio de fugas, construção de quilombos, juntar dinheiro, né, os que tinham, ou juntar ouro, ou aquilo que conseguia para comprar a abolição. Nós temos também ex-escravizados que lutavam, tá certo? Como José do Patrocínio e vários outros que lutaram contra esse regime de escravidão. Além disso, nós tínhamos a pressão inglesa, tá? O mercado inglês, a potência do mundo naquela época era a Inglaterra, né? E no capitalismo, ele só funciona com o mercado consumidor. Se eu tenho uma empresa e eu produzo algum produto, eu necessito que alguém compre esse produto, senão não vai me gerar lucro. E a pessoa só compra, então presta atenção, gente. A pessoa só compra se ela tiver salário, se ela tiver renda. Como os escravizados não tinham renda, eles não eram consumidores. E então o capitalismo não girava. Então a Inglaterra, no intuito, né, de criar mais mercado consumidor, pressiona o Brasil para que abolisse a escravidão, tá certo? Além disso, a elite cafeicultora também começa a não ver com bons olhos a escravidão, né? Querendo trazer mais brancos. Lembra da teoria eugênica, de trazer os brancos, branquear a população, de trazer então mais brancos, né, com a imigração europeia, juntamente com a classe média e os militares, que também são a favor da abolição. E os militares, principalmente, porque eles tiveram contato com sociedades que tinham abolido a escravidão, né, nessa época da Guerra do Paraguai, e além disso, muitos escravos e ex-escravos lutaram nos exércitos do Brasil, e isso, né, levou eles a ter um contato e ver como eles eram valorosos, né, em que aquele racismo não estava tão certo, né, e que se eles lutaram pelo Brasil, também eles tinham que ser libertos, né. Então, esses fatores levaram, né, à assinatura da Lei Áurea no dia 13 de maio, tá certo? Vamos continuar. Cada um desses dos atores que participaram da proclamação da República queriam um tipo de regime diferente. Então vamos lá. Quem participou da proclamação da República? As elites, tá? Cafeicultoras, camadas médias urbanas e os militares, tá certo? Eles acreditavam que o regime, né, republicano ia trazer ordem e progresso, que era uma ideia positivista, né, do Augusto Conte, e que era muito forte no meio militar. Então, essa ideia de ordem e progresso vem dos militares, né? Então, eles se organizam, tá? Essa elite cafeicultora, essas camadas médias militares, para poder retirar o Dom Pedro do poder, Dom Pedro II, e instalar uma república. Essa república, vamos voltar, só um momento, aqui, vamos voltar, aqui, de novo então nessa imagem, como a gente viu, elite cafeicultora, camadas médias, né, classe média, e militares, não tem participação popular, inclusive o povo achou que era um desfile militar que estava acontecendo. Os caras falaram, está acontecendo que desfile, o que será que é? Que feriado que é esse? Porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Por isso nós não temos o povo representado aqui. O povo não fez parte da República. Inclusive, o povo vai ser excluído. Durante as políticas feitas na Primeira República, o povo vai ser excluído do governo. O povo não vai ser nem considerado. Então, aí a gente tem a justificativa do porquê que não tem povo aqui e o nome República Velha. Por que República Velha? Porque a estrutura do Segundo Império, a estrutura excludente, racista, tá? do Segundo Império, vai ser mantida na República. Por isso é uma república que nasceu velha, porque ela nasceu mantendo as estruturas do antigo regime, tá certo? Que era o Segundo Império. Por isso, República Velha, tá certo? E aí, Primeira República, porque foi a Primeira República do Brasil. Continuando.
é, cada um dessas camadas, a elite cafeicultora, ela não queria uma república popular, ela queria uma república para eles, para a elite cafeicultora, tá certo? As camadas médias e militares, eles já queriam uma república mais aberta, uma república que focasse na industrialização, enquanto a elite cafeicultora queria uma república que focasse na agroexportação, no agronegócio, tá certo? Então, nós vamos ter uma dissidência entre esses grupos aí. Mas como a proclamação foi feita por militares, né, porque precisa de força bruta para tirar quem está no poder, e são os militares que detêm o poder, né, militar, o poder das armas, então a Primeira República vai ser ocupada por um marechal, né, pelos militares. Então, o primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Vamos continuando. Você tem a República, beleza. Nós temos nosso primeiro presidente, beleza, Deodoro. O que vai acontecer? Nós precisamos modificar as estruturas, tá? Primeira coisa, vamos mudar os símbolos. Nós temos aqui a bandeira do Brasil, que é a bandeira do Império, né? Olha aí o verde e amarelo. É o verde das matas e o amarelo do ouro, não é? Ou não? Não. É o verde da cor de Bragança, que era, né, a família de Dom Pedro, né? E o amarelo é a cor da família, né, da Dona Leopoldina, tá certo? Então, verde e amarelo é o símbolo da família real, são as cores da família real. Só que a gente não pode usar a bandeira do Império numa república. Olha aqui, ó. Nós temos o café, que era uma grande produção, né? Que era uma grande exportação, e o tabaco aqui. Nós temos a coroa, né? Que é símbolo do Império, e aqui, né? O símbolo de Portugal, tá certo? Que é da onde vem a família real. Então nós precisávamos mudar isso. E aí o povo pensou, né? Pensou por muito tempo. Propuseram algumas bandeiras, né? Puseram algumas bandeiras e falaram, não, já sei. Vamos tirar esse brasão aí da família real. A gente coloca, né, uma bola azul aí e escreve ordem e progresso, porque a república para ter ordem e progresso. Beleza, nossa, vai ficar até bonito, vai mesmo. Pronto. E aí nós temos a bandeira do Brasil, ordem e progresso. Tá certo? Então agora vocês sabem de onde vem o verde e amarelo. Então mudou a República, mudou o símbolo da bandeira. Então, essa é a bandeira da República. Continuando. Nós também precisamos de um herói, né? Alguém que a gente conte para o povo, né? Que lutou antes da gente, que lutou pela República. Beleza, mas quem que a gente pode pôr? Não sei, procura um cara aí que lutou contra os reis, que lutou contra o Império e tal. Beleza. Já sei. Lá na Bahia teve uma revolta. Vamos colocar eles? Não, eles são populares demais porque eles queriam a abolição da escravidão e tal. Não, esses não pode. Não, mas na mesma época teve um em Minas. E em Minas não queria abolição, não. Eles iam continuar com a escravidão, continuar com a mesma estrutura. Só ia tornar Minas um país, né? Uma república em Minas. Beleza, então vamos colocar esse. Quem que são aí? São chamados de inconfidentes, que é a Conjuração Mineira. Beleza, e quem que foi o líder? Nós tivemos alguns líderes, mas o único que foi morto foi Tiradentes. Beleza, nossa, Tiradentes, ele foi morto por causa das suas ideias. Foi mesmo, então vamos colocar ele, Tiradentes. E aí, precisava construir o mito de um herói. Então eles falaram assim, Tiradentes foi morto por causa das suas ideias. Então foi uma morte injusta, porque ele lutou pela República, ele queria... Quem mais que teve uma morte injusta na história? E que é muito famoso e que todo mundo conhece, até as pessoas simples. Já sei, Jesus. Jesus teve uma morte injusta. Então vamos associar a imagem de Tiradentes à imagem de Jesus. Então, olha essa pintura. Nessa pintura Tiradentes, que está aqui em pé, né, para ser executado, ele está cabeludo e barbudo, como as imagens representadas de Jesus. Nós sabemos que quando as pessoas eram presas, né, pelo Império Português,
elas tinham a cabeça raspada, né? Cabelo e barba era tudo raspado, então era para Tiradentes estar careca, se fosse uma imagem para ser assim real, tá? E como ele está barbudo e cabeludo, nós temos elementos religiosos, como além dele estar com as vestes brancas, né, que é símbolo da pureza e símbolo também da vitória celeste, nós temos aqui, ó, um frei, né, com um crucifixo na mão, intercedendo a Deus por Tiradentes, né, diante da computador, deu uma travada aqui, mas são problemas técnicos que realmente acontecem. Vamos lá. Então, os projetos republicanos. Nós temos a república, nós mudamos nossos símbolos, agora nós precisamos fazer uma constituição. Ah, mas aí tem o cara que fala, ó, eu sou militar, eu quero que coloque um governo centralizado e forte, porque eles eram positivistas. As oligarquias, né, as elites estaduais. Não, vamos defender que cada estado tem a sua autonomia. A classe média, a burguesia. Ó, nós queremos participar também. Não é só vocês que têm dinheiro, não. Nós da classe média aqui, que vivemos uma vida assim, até tranquila, mas nós não somos ricos igual vocês, nós queremos participar também da política. E a gente quer que o Brasil seja industrializado, seja modernizado. E os intelectuais, são os republicanos radicais, falavam assim, ó, não só a classe média, não só as oligarquias, que é a elite, né? Não só as elites estaduais e não só os militares, mas todo o povo também. Os pobres também têm direito a participar. Lógico que eles eram a minoria, porque ninguém pensava assim, ninguém ligava para o povo, além desses republicanos aí radicais, né, que eram esses intelectuais. Então eles se reuniram, vamos discutir e tal, e aí saiu a primeira Constituição de 1891. Vamos lá, Assembleia Constituinte. Vamos lá. No dia 24 de fevereiro foi promulgada a Assembleia, então. Separação entre os três poderes, utilizaram a ideia dos três poderes, né, do Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, como vocês conhecem. A ideia de Estado autônomo foi adotada, então antigamente tinha as províncias que tinham que obedecer tudo ao imperador. A partir de agora, cada estado podia fazer suas próprias leis, desde que não contradissesse, né, que não fosse contra, né, que não fossem contra o governo federal, né, as leis federais, né, mas podia ter suas próprias leis. E o Brasil passa a se chamar, né, República dos Estados Unidos do Brasil. Poderiam votar cidadãos sexo masculino acima de 21 anos, né, então já exclui grande parte da população, né, e tinha que ser alfabetizado. Então, isso excluía a maioria da população, porque o povo não tinha acesso à educação. Tá? Então, na prática, isso aí dava mais ou menos 6% da população do Brasil só que votava. E o voto não era secreto. Todo mundo sabia em quem você votava. Tá? Continuando. Separou-se igreja e Estado. Então, os nascimentos, os casamentos e óbitos que eram feitas, né, pela igreja passam a ser registrados em cartório. Tá? O catolicismo não é mais a religião oficial do Brasil, né? Abre liberdade de culto para outros segmentos religiosos cristãos. Então, as religiões africanas continuam a ser perseguidas e continuam sendo mal vistas, tá certo? Os cultos africanos e os cultos de origem indígena, tá? Aberta a liberdade para associações, né, sem armas, né? E direito ao habeas corpus também, mas que eu não vou explicar porque não cabe aqui no vídeo. Tá? Vamos continuar. Essa primeira república, como a gente viu, o primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca, é chamado de República da Espada, porque nós vamos ter dois presidentes, tá? Nós vamos ter dois presidentes militares. Primeiro, Deodoro da Fonseca, segundo, Floriano Peixoto. Vamos continuar. Ela recebeu esse nome porque é feito por dois militares. Então, em princípio, eles defenderam os interesses dos militares da burguesia, eles incentivaram a industrialização do Brasil, oferecendo créditos às empresas, tá certo? E isso era oposto, né, ao pensamento da elite agricultora, né? Só que eles não falaram nada porque eles tinham medo de voltar à monarquia, então que para eles era pior.
E aí, então, nós vamos, né, com esses dois presidentes que vão estabelecer a República no Brasil. E aí a gente chega, né? Lógico, o Deodoro da Fonseca, o Floriano Peixoto, né, que entrou com a renúncia do Deodoro da Fonseca, ele ele vai reprimir muitas revoltas é, que estavam tendo contra a República e tal, né? E vai conseguir estabelecer a República no Brasil. E aí nós temos a primeira eleição, né? Em 1894, nós vamos ter as eleições, e aí vai ganhar um presidente, Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente, né, da elite agrária. Então, essa elite agrária que tinha, né, patrocinado a proclamação da República, ela chega ao poder em 1894, e daí não sai mais. Aí não entra mais militar, não entra mais ninguém que não seja dessa elite agrária aí, tá? E aí, a partir de 1894, vai ser, né, defendido os interesses da elite agrária, tá? Ou seja, que a elite agrária é aquela que depende da produção, né, de bens agrícolas, como o café, como o gado, como a cana-de-açúcar, tá? E voltado para a exportação, que era quem tinha dinheiro no Brasil, tá? Como funcionava? A partir de 1894, a República vai deixar de ser chamada de República da Espada e nós vamos chamar de República das Oligarquias ou das elites. O que são oligarquias? São famílias, né, que comandam o poder regional, o poder do Estado, durante muito tempo. Tá? Inclusive, famílias daquela época até hoje estão na política, estão comandando esse poder, tá certo? Então, a oligarquia é um governo voltado para um grupo de pessoas. Então, eles utilizavam o aparato do governo para favorecer algumas famílias. Então, isso é a ideia de oligarquia. A oligarquia é quando o governo favorece pequenas famílias ou grupos de pessoas, pequenos grupos de pessoas. Então, a oligarquia ela é diferente de um governo republicano, porque um governo republicano é voltado para todos os povos, para todo o povo, enquanto uma oligarquia é voltada para um conjunto só de pessoas. E aqui nós temos uma charge, escrito aqui Presidência da República, né? Aqui embaixo nós temos um morro, né? E aí usou as pessoas aqui embaixo, que representa cada estado, então aqui Rio Grande do Sul, Paraná, tentam chegar, né, na cadeira de presidente, enquanto São Paulo e Minas Gerais, eles defendem, né, a cadeira, fazendo referência a uma política da Primeira República chamada Política do Café com Leite. Então agora nós vamos aprender como funcionava a política dessa Primeira República, tá certo? Então, essa elite que chegou em 1894, ela vai montar um aparato de governo, tá certo? Para que ela não perca mais o poder. E esse aparato de governo, ele é dividido em três táticas. Primeiro, a política do café com leite. Como a gente viu nessa imagem aqui, São Paulo e Minas Gerais eram as maiores economias do Brasil. Além disso, tinha maior quantidade de população. Então, esses dois estados, São Paulo e Minas Gerais, eles predominavam na política federal. Não quer dizer que só tinha presidente mineiro e paulista, não, porque nós tivemos dois presidentes de outros estados. Mas quer dizer que a predominância dos interesses, das votações, das leis e da ocupação da cadeira de presidente foi feito por pessoas, por oligarquias, por elites desses dois estados, tá certo? Por isso, política do café com leite. São Paulo era um grande produtor de café, Minas Gerais um grande produtor de leite. Então, o café de São Paulo e o leite de Minas, café com leite, tá vendo? Política do café com leite. Como que essa política do café com leite era exercida, né? É simples de entender. Vamos lá. Cada região tinha um grande cafeicultor, ou um grande produtor rural, um cara que era considerado de elite, tá certo? Um cara considerado de elite agrária. Esse cara, geralmente, ele comprava o título de coronel, então ele era chamado de coronel, ou de coroné, né, como o povo chamava. E esse cara, ele utilizava toda a sua riqueza, né, o seu poder, ele participava de quermesse, ele doava para a igreja, e aí o padre ia lá e colocava assim, ó, colocava uma foto.
pilar doado pelo coronel tal, da família tal. Ou colocava assim, ó, reforma doada pelo coronel fulano de tal. E o povo ia aguardando, falando, nossa, olha que cara bom. E aí ó, o padre falava, nossa, vamos fazer uma festinha da Imaculada Conceição. Ai, vamos fazer. Mas vamos pedir doação então pro coronel. Aí ia lá pedir o coronel e falava, ô, o coronel que doou essa festa. Aí o povo ia e comia, bebia por conta do coronel. E aí falava, nossa, que coronel bom. Aí você chegava no coronel e falava, ô, coronel, precisava fazer uma festinha para minha filha. O coronel falava, não, eu pago para você. Então coronel, o muro da minha casa tá caindo. Eu precisava de alguém que construísse o muro. Pode deixar que eu vou mandar amanhã mesmo os caras ir lá construir para você. Então, ele prestava favores na região e na hora da eleição, ele pedia o voto no candidato. Aí chegava lá, ô, lembra aquela vez lá que eu construí o muro da sua casa? Eu lembro, coronel, como é que eu não podia esquecer? Não tem nem como eu te pagar. Ele falava, não, tudo bem. Eu vim aqui, tem um amigo meu aqui, fulano de tal, que candidatou para deputado, que candidatou para governador, o cara é bom demais, é da igreja. Ele pensa ele pensa no povo, ele tem umas boas ideias, vota nele aí. Aí o cara falava, não, beleza, pode deixar, coronel, vou votar sim. E aí o coronel conseguia, né, os votos que ele precisava. Se pelos favores não fosse possível, né, a pessoa mesmo assim, né, não quisesse fazer, né, não quisesse votar, o coronel ainda tinha jagunços, né, pessoas a seu serviço, pessoas armadas, que utilizava da força também para te convencer melhor. Então, não tinha muito o que fazer, beleza? E como que era feito então? Isso era chamado de coronelismo, por isso coronel, né? O coronelismo vem de coronel, tá certo? E essa política, ela tinha também o seu espelho na política maior, né? No âmbito federal. O âmbito federal era feito assim, era a política dos governadores. O presidente, né? Os governadores apoiavam um presidente para ele chegar ao poder, e quando ele chegava ao poder, ele transferia verbas, né, indicações de cargos para os governadores que tinham apoiado ele. Então tinha uma cadeia de apoio. Aí o presidente se apoiava no governador, o governador se apoiava nos deputados e os deputados se apoiavam nos coronéis. Os coronéis se apoiavam, né, na classe média, que é quem tinha estudo, né, para poder votar. Não era um cara do povo qualquer, né? Eram pessoas que sabiam ler e escrever. E aí se apoiava nessa classe média e quem sabia ler e escrever, tá certo? Beleza? Então, esses três aparatos faziam funcionar, né, as oligarquias no poder, ou seja, essa elite cafeicultora, essas famílias, né, a continuar sempre no poder. Ah, mas se eu podia falar para ele que eu votei, né, no candidato que ele me pediu, mas eu vou lá e voto em outro. Beleza, hoje você pode fazer isso porque o voto é secreto. Mas naquela época não, o voto não era secreto. Naquela época o voto era aberto. Se eu fosse o mesário, eu falava, sou fulano de tal, o Zezinho. Em quem que você vai votar, Zezinho? Ah, eu vou votar no João. Beleza, o Zezinho vota no João. E aí, a hora que ele saísse lá fora, o coronel sabia o voto dele. Se ele não tivesse votado no candidato que o coronel tivesse pedido, ele ia sofrer consequências lá fora. Podia ser espancado, podia ser perseguido. Então, os caras geralmente votavam no que o coronel mandava. E aqui nós temos uma charge, né? Um eleitor aqui, né? Ele está indo votar. Ele aqui está colocado como um burro, né? E aí o burro, ele está usando um cabresto. Para quem não conhece, quem não anda a cavalo não sabe, o cabresto, ele é a ferramenta, né, um instrumento que você usa para direcionar o cavalo, tá certo? Então, com o cabresto, o cavalo vai para onde você manda, tá certo? Então aqui nós temos aqui o coronel, tá? Ele está levando um eleitor, né, para poder votar. Então, como esse cabresto, ele está usando esse cabresto, o burro, né, o eleitor, vai ter que votar no candidato que esse coronel, esse político quer,
tá? E aqui nós temos uma mulher, a mulher é representação da República, tá? A República ela é representada como uma voz feminina, e aqui é onde deposita o voto. Então, essa charge aqui é uma charge ironizando o que a gente chama de voto de cabresto, que era esse voto, né, no candidato que o coronel mandava, que o coronel queria, tá certo? A nossa aula vai até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá certo? Se gostou, dá joia aí. Se quiser mais conteúdo como esse, se inscreve no canal. Eu estou começando agora. Aos poucos as aulas vão ficando cada vez mais top. Eu agradeço que vocês assistiram até aqui. Tudo de bom para vocês, meus alunos. Bons estudos e até a próxima. Não esqueça de assistir a segunda aula, porque essa é a segunda aula do conteúdo da Primeira República. E aí nós vamos saber o que aconteceu com esse povo que tinha sido excluído e por que a República Velha, a Primeira República, durou até só 1930. Um abraço.